Oi, eu sou o Thiago Filomeno, especialista em marketing digital político, e hoje eu quero te ajudar a responder uma pergunta que muita gente faz para mim, que é: político deve se envolver em polêmica em rede social? E a resposta dessa pergunta é: depende. Mas depende do quê? Basicamente de 4 pontos que eu vou te ajudar a responder para você tomar a melhor decisão se no seu caso é importante ou não você se envolver nessa polêmica. Mas antes de entrar nesses 4 pontos, eu quero te ajudar a entender por que a polêmica é tão perigosa em rede social. Rede social, eu costumo falar que é um grande boteco onde as pessoas estão lá falando sobre diversos assuntos e tem um assunto predominante que é a tal da polêmica. Então, por exemplo, você entra num boteco e futebol é o assunto do momento. Quando você entra num boteco que futebol é o assunto e você tenta falar sobre basquete, por exemplo, você não vai ser ouvido. A sua voz não vai ser reverberada, você não vai conseguir fazer com que a sua mensagem vá para frente. Agora, se você tem uma opinião sobre futebol, uma opinião bem definida, e você entra nesse grande boteco que está falando de futebol e fala sobre a sua opinião, é muito possível que você ganhe alcance com a sua mensagem. E é mais ou menos assim que funciona a polêmica em rede social. Agora, qual é o perigo? Nem toda mensagem de rede social que ganha alcance, ela vem de uma imagem que você quer vender, que você gostaria de trazer para você. Então, tem que tomar cuidado para ver se aquela polêmica vai mais ajudar você ou mais atrapalhar. E como é que você toma essa decisão? Passando por esses 4 pontos que eu vou te passar. O primeiro deles é: qual é o seu objetivo com o trabalho em rede social? E se você é candidato, pré-candidato ou um político, enfim, que está fazendo um trabalho de rede social, para mim o seu objetivo deve ser sempre conquistar voto na próxima eleição. Porque rede social é uma ferramenta de comunicação poderosíssima e é assim muito possível você conquistar voto através desse trabalho nas redes sociais. Então, se o seu objetivo é conquistar voto, você precisa montar um planejamento de hoje até a próxima eleição para que o seu trabalho seja o mais efetivo possível. Então, esse é o primeiro ponto que você deve analisar, o seu objetivo. O segundo ponto também faz parte do planejamento para você conquistar voto na próxima eleição, que é a definição das suas personas. E não só definir quem são as suas personas, o seu eleitor ideal, o seu público-alvo, vou te ajudar a identificar as diferenças entre esses elementos, entender se a sua opinião sobre esse tema polêmico é a mesma opinião da sua persona. E é importante que isso seja muito autêntico, que de fato a sua opinião é aquela e as suas personas também têm a mesma opinião. Se você não entende muito bem esse conceito de persona, público-alvo, qual é a diferença entre público-alvo e persona? Né? Público-alvo é um público que a gente define para a gente trabalhar ali dentro e ir atrás dos eleitores dentro desse público. Então eu vou definir que meu público-alvo são homens e mulheres de 30 a 50 anos, de classe AB e que moram numa determinada região do meu estado ou da minha cidade, enfim. Esse é um público-alvo, é um público amplo. E persona, como o próprio nome já diz, é a personificação desse público-alvo. Então a gente vai detalhar, a gente vai escolher uma pessoa no meio desse público, desse público-alvo maior, mais amplo, e a gente vai detalhar quem é essa pessoa. Como é que a gente faz isso? Definindo algumas características básicas, como por exemplo, nome, sexo, idade, quais são os seus objetivos. Então vamos lá, minha persona vai ser a dona Joana, que tem 45 anos, é mãe de dois filhos, ela tem alguns medos, ela tem algumas ambições, enfim, você descreve bem essa persona. E normalmente quando a gente descreve essa persona, a gente tem alguém que a gente conhece que se coloca mais ou menos, se enquadra bem dentro dessa persona. Portanto, quando você descreve a sua persona, fica mais fácil você entender qual é a posição dela sobre determinado tema polêmico. E aí você precisa responder a pergunta se a sua opinião é a mesma da sua persona e, como eu falei, seja bastante verdadeiro com relação a isso, porque rede social é muito fácil de você ser pego em contradição e se você der uma opinião que não é exatamente a sua ali na frente, é capaz de você se complicar e as pessoas percebem isso de forma muito rápida. E aí você pode ser mais prejudicado do que ganhar com o alcance que essa polêmica vai te dar. O terceiro ponto que você precisa avaliar é: a minha região política, a minha cidade ou o meu estado, a maioria das pessoas, enfim, que compõem o meu eleitorado, será que essas pessoas são a favor ou contra, ou são de um lado ou do outro dessa determinada polêmica?
E como é que a gente faz para avaliar esse cenário mais macro? Existem algumas ferramentas em rede social que servem para monitorar a rede social. E elas inclusive têm esse nome, são ferramentas de monitoramento de rede social. E elas basicamente vão te dar um mapa de calor ou vão te dar um percentual de como que as pessoas estão se posicionando sobre determinado tema. Se elas são mais favoráveis, contrárias, enfim. Agora, esse tipo de ferramenta costuma ser muito cara e não acessível para todo mundo. Então eu vou te ensinar aqui um jeito de fazer esse monitoramento de uma forma manual, uma forma mais individual, mas que pode funcionar muito bem para pelo menos você ter uma ideia do que está acontecendo na sua cidade ou na sua região. Quando um tema vira polêmica, ele está aquecido na rede, normalmente tem muita gente falando sobre ele. E aí você pode selecionar aí pelo menos uns 10 posts com um alcance grande sobre esse tema, que normalmente vão ser posts de veículos de comunicação, blogs de jornalistas políticos, talvez algumas celebridades políticas da sua região, da sua cidade. E você pode dar uma analisada nos comentários desses posts, porque ali você entende quem que está favorável, quem está contrário. Você pode fazer uma contagem manual e fazer mais ou menos um percentual de pessoas que está de um lado e do outro da polêmica. É importante que você selecione pelo menos 10 posts, eu sempre falo isso, porque aí você consegue ter uma relevância estatística maior e você consegue pegar diversos tipos de veículos ou de jornalistas ou de políticos, enfim, gente que tem opinião para todos os lados, para você ter uma estatística de como que está a população. E aí você precisa responder a segunda pergunta. A minha opinião e a opinião da minha persona, que já bateram, elas se confundem ou elas são a mesma da grande maioria da população ou de boa parte da população? E aí se você é um candidato, por exemplo, a proporcional, você também não precisa sempre estar do lado da polêmica que tem 90% das pessoas daquele lado. Você não precisa ter mais de 50% dos votos, mas é importante você saber se tem uma proporção boa para você trabalhar os votos ali dentro. Então esse seria o terceiro ponto que você precisaria responder. E o quarto ponto que você deve analisar é o que eu chamo de custo de oportunidade. Para te explicar o que é o custo de oportunidade, eu preciso mostrar para você o que você ganha entrando numa polêmica e o que você pode perder entrando num assunto polêmico em rede social. A polêmica sempre serve para o político para ele gerar mais alcance do que normalmente ele conquista nas suas postagens orgânicas do dia a dia. Porque quando você entra num tema polêmico, a tendência é que a sua postagem seja exibida pelo Facebook ou pelo Instagram, pelo algoritmo dessas redes sociais, para mais pessoas, porque é um tema que está aquecido e todo mundo está querendo ouvir uma opinião sobre o assunto. E o risco que você pode perder entrando numa polêmica é você não construir uma imagem adequada ao que você pretende construir para mostrar para os seus eleitores. E eu costumo dizer que existe um abismo grande entre um conteúdo ser viral e ele construir uma imagem. Então, existe muitos candidatos, muitos políticos que querem entrar por entrar simplesmente no assunto para ganhar mais alcance, enfim, para ser mais visto, porque o político acha que se ele levar a mensagem dele para mais gente, ele só tem a ganhar com isso. Mas às vezes você pode estar passando uma imagem errada, por exemplo, você pode tentar ser mais agressivo para poder entrar na polêmica e de repente o seu público não gosta de um candidato mais agressivo. Então isso é um risco bastante grande que você corre. E aí o que eu chamo de custo de oportunidade é justamente a gente avaliar se vale a pena eu tentar ganhar alcance com um risco potencial de perder em construção de imagem. E aqui vai uma dica bem legal para vocês. Rede social, para ganhar alcance, existe impulsionamento e que a gente consegue ganhar alcance de forma muito barata, às vezes com R$50, R$100, você consegue um alcance que aquela polêmica já iria te dar e você consegue chegar no público que você quer, na sua persona, aquela pessoa que tem mais potencial de votar em você na eleição e você não corre nenhum risco de falar sobre um assunto polêmico e de repente perder em construção de imagem, que é o que de fato dá longevidade para a vida de um político. Então, esse é um jeito profissional de você avaliar a situação de um tema polêmico
e saber se vale a pena você entrar ou não. E aí tudo bem, vamos dizer que você passou pelos 4 pontos e você disse, não, Thiago, essa polêmica é para mim, o meu público quer, a minha cidade quer, a minha posição é a mesma, o custo de oportunidade está valendo, eu não vou precisar mudar a minha imagem para me posicionar sobre esse tema. Qual é o cuidado que você deve ter para construir o seu conteúdo e postar o seu conteúdo sobre esse tema polêmico? Você, além de dar a sua opinião, é muito importante que você explique detalhadamente o porquê. Rede social, a gente lá na frente pode ser pego em contradição, como eu já falei, as pessoas podem recortar um trecho do seu vídeo dizendo assim, mas o fulano lá atrás falou sobre esse tema e deu tal opinião, tal opinião. E se você tem um conteúdo mais extenso, explicando detalhadamente quais são os motivos de você ter entrado, por que você precisou naquele momento se posicionar sobre aquele tema polêmico, fica muito mais fácil de lá na frente você combater isso e dizer assim, olha, estão tentando manipular, estão cortando só um trecho, enfim, você vai se sentir muito mais confortável de dar uma opinião sobre um tema polêmico em rede social. Então, como você pode ver, se o achismo pode tirar muito voto de você em rede social, você pode ter certeza, o profissionalismo pode te entregar muitos votos na próxima eleição.